Eu, há pouco, reli ali num encaminhamento parte da nota que o presidente, infelizmente ainda presidente do nosso país, Jair Bolsonaro, assinou há poucas horas atrás. E defini a nota como uma enorme mentira. Eu estou, inclusive, procurando aqui porque eu quero, mais uma vez, ler aqui, especialmente o item 9, deputado Elias Vaz, que diz o seguinte, aliás, Vossa Excelência foi o primeiro que me enviou a nota dizendo que também se impactou com o tamanho da mentira de uma nota onde o presidente da República escreve algo totalmente diferente das ações que ele tem tido como presidente, aliás, ao longo dos 2 anos e 8 meses de mandato, deputado Renildo Calheiros. Porque, o que ele diz aqui no item 9? No item 8, democracia é isto: executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Mas o que ele tem dito não é de que o judiciário brasileiro tem trabalhado respeitando a Constituição. O que ele tem feito em relação ao legislativo, ao, por exemplo, voltar a dizer, presidente Arthur Lira, no discurso que fez na Avenida Paulista, voltou a cantilena de que para termos eleições livres, justas e auditáveis, só se o parlamento se ajoelhasse e concordasse com a imposição de Bolsonaro. Que sejamos claros aqui, eu respeito qualquer um dos deputados que votou a favor do desnecessário voto impresso. Agora, o presidente da República, a deputada Renata Abreu, passar pelo Brasil inteiro, organizando motociatas, comícios com dinheiro público, campanha antecipada, deputado Paulo Teixeira, para dizer que no Brasil a eleição só será justa e legal se ela for na regra que ele quiser. E o interessante, deputada Renata, é que quando ele se elegeu, nesse sistema de urna eletrônica, aí estava bem. E agora que ele percebe que pela derrocada do governo, aliás, a derrocada do desgoverno, porque Bolsonaro não governa o país. Bolsonaro, na realidade, é um grande organizador de conflitos. Ele sim, ele ouve bastante o Steve Bannon, ele articula muito bem, deputada Fernanda Melchiona, esses mecanismos de notícias falsas, de construção de pós-verdade, como se chama. Na verdade, a pós-verdade é enrolar a população, é iludir o povo com versões que são construídas em cima de teorias conspiratórias. Por exemplo, eles felizmente convenceram pouca gente de que vacinar seria ruim. Mas a opinião de Bolsonaro e a ação de Bolsonaro foi para terminar com a credibilidade da vacina. Isto é um crime. Isto é um crime, além de ser crime de responsabilidade, é um crime contra a humanidade. Bolsonaro está criando uma confusão neste país. Bolsonaro gera desemprego. Bolsonaro gera inflação. Bolsonaro gera gasolina R$7. Bolsonaro gera carne, custando um valor que o trabalhador que ganha 1.000 e 2.000 não pode mais comprar. Bolsonaro quer confundir política com religião, porque nós aqui respeitamos todas as religiões. Cada um tem a sua, os evangélicos, os católicos, as religiões de matriz africana, os judeus, todas as religiões devem ser respeitadas, mas Bolsonaro quer se apropriar dos símbolos nacionais. Esta bandeira, presidente Arthur Lira, é de todos os brasileiros. Bolsonaro quer usar os símbolos nacionais, Bolsonaro quer usar a religião para alimentar o seu projeto de poder. Bolsonaro é um irresponsável. Bolsonaro está incendiando este país.
Bolsonaro está afundando a economia brasileira. O Brasil não dialoga mais com país nenhum do mundo. Tem meia dúzia de grandes empresários de alguns setores que podem estar ganhando dinheiro, mas o povo está passando fome. A ampla maioria dos empresários estão perdendo negócios. E Bolsonaro diz o quê? No caminhão de som, lá na Avenida Paulista, com dinheiro público, aqui na Praça dos Três Poderes, vocês têm que invadir o Congresso Nacional. Bolsonaro diz o quê? Vocês têm que invadir o Supremo. Bolsonaro diz o quê? Eu não vou respeitar a decisão do Supremo. Eu não cumpro decisão do ministro A, do ministro B. É um escândalo internacional. Onde estão os líderes de Bolsonaro para responder daquela tribuna? Presidente Arthur Lira, agora um apelo a Vossa Excelência, presidente. Ele comete crimes de responsabilidade em série, um atrás do outro. Vamos ler todos o livro Como Morrem as Democracias. É assim que Bolsonaro age para matar a democracia brasileira. Ele quer impor com autoritarismo a visão de partido único. O partido único seria o dele. Quem é bolsonarista presta. Quem não é bolsonarista deve ser eliminado. É isso que ele diz. Aliás, ele foi sincero, dizia desde as eleições, mas eu convido os brasileiros que se desiludiram com Bolsonaro, vamos nos reunir numa grande frente ampla, em defesa da democracia, pelo impeachment de Bolsonaro. Isso é que eu dizia a Vossa Excelência, presidente Arthur Lira. Não continue protegendo Bolsonaro, presidente. Ele cometeu crimes de responsabilidade. Diversos crimes de responsabilidade. Se Vossa Excelência tem dúvidas se houve ou não houve crime de responsabilidade, deixe este plenário falar. Mas houve crime, sim. A maioria do povo brasileiro já percebeu que a saída para o Brasil é o impeachment de Bolsonaro, é recuperar a democracia deste país, é ter liberdade de ideias para todos. Chega do autoritarismo, da irresponsabilidade de Bolsonaro no governo. Deputado Paulo, é orientação com tempo de líder ou só tempo de líder? É só o tempo de líder. Muito obrigado. A orientação nossa é orientação sim ao texto. Presidente, tempo de líder agora, pediria para Vossa Excelência somar o meu tempo de orientação, mas eu gostaria de dizer que no dia 7 de setembro, pela primeira vez na história republicana do Brasil, um presidente eleito em eleições livres tensionou ao máximo o país, tentando desestabilizar um dos poderes. O que o presidente da República disse foi: ele não respeitará a decisão judicial. E ele disse igualmente que não respeitará o resultado das eleições se não tiver o voto impresso. Ele desrespeitou o poder judiciário e ele desrespeitou o poder legislativo. Nunca um presidente da República tensionou tantos poderes da República como este presidente da República o fez no dia 7 de setembro. Esse presidente da República, ele acha sim que quanto pior para ele é melhor, mas para o país, quanto pior será pior. Esse presidente da República tem uma base que no dia seguinte em que ele tensionou com o Supremo Tribunal Federal e com o Parlamento, a sua base bloqueou as estradas do Brasil, impedindo o abastecimento de alimentos, impedindo o abastecimento de produtos, impedindo o abastecimento de medicamentos. Esta é a base do presidente da República. E hoje, qual covarde que ele é, ele faz uma nota, não pela boca dele, não pela escrita dele. Essa nota foi escrita pelo ex-presidente Michel Temer, o que demonstra que ele é um covarde, pusilânime. Ele não tem palavra,
Ele usou o 7 de setembro para alimentar o radicalismo, o extremismo no Brasil, e hoje, qual covarde, ele pede desculpa ao Supremo Tribunal Federal. O que ele fez no 7 de setembro, senhoras e senhores, foi um ato de natureza político-eleitoral, não um ato que tem qualquer consonância com o cargo de presidência da República. Ele, como presidente da República, foi um moleque irresponsável. Ele cometeu crime de responsabilidade. Presidente Arthur Lira, Vossa Excelência, a partir do lugar onde Vossa Excelência está, deveria instalar o processo de impeachment, cabendo a este Congresso Nacional decidir se houve ou não crime de responsabilidade. A voz mais alta que teve nesse período foi do presidente do Supremo Tribunal Federal, que disse: desrespeitar ordem judicial caracteriza crime de responsabilidade que tem que ser examinado pelo Poder Legislativo, cabendo a Vossa Excelência colocar em exame desse Congresso Nacional, e se a maioria achar que não houve crime de responsabilidade, não prossegue o crime de responsabilidade e o crime de impeachment. Mas cabe a Vossa Excelência colocar em análise do Congresso Nacional o pedido de impeachment. Mais de 100 pedidos de impeachment já estão sobre essa mesa, e Vossa Excelência precisa colocar sob o exame das senhoras parlamentares, dos senhores parlamentares, o pedido de impeachment. Esse presidente da República está levando o Brasil à maior crise da sua história. O gás de cozinha custa mais que R$100. A gasolina custa R$7. A inflação atingiu a 2 dígitos, a maior inflação deste mês em 20 anos. Os mais pobres perderam 30% da sua renda. Os idosos perderam 14% da sua renda. Em média, o povo brasileiro perdeu 9% da sua renda. O desemprego está batendo recordes. E, ao mesmo tempo, 120 milhões de brasileiras e brasileiros estão com insegurança alimentar. 20 milhões de brasileiros estão com fome extrema. Mas não bastasse o caos econômico, o caos social, esse presidente da República tranca a economia com as suas bases, tendo que fazer uma gravação para dizer, pedindo para as suas próprias bases não trancarem a economia, e coloca um ministro para certificar a veracidade daquela gravação. Na verdade, a voz que tensionou o Brasil no dia 7 de setembro foi a voz do presidente da República. E o pedido de desculpas foi um texto escrito pelo ex-presidente Michel Temer, que fez uma mediação de um telefonema do presidente da República para o ministro Alexandre de Moraes. É o presidente da desgovernabilidade. O Brasil está ingovernável sob o comando desse presidente da República. E este comando está levando o Brasil ao desastre. O Brasil é um desastre econômico, é um desastre social e agora um desastre político, com um crime de responsabilidade. O que diz o artigo 85 da Constituição, deputado Henrique Fontana? Diz que impedir o livre funcionamento de um dos poderes constitui crime de responsabilidade. Ora, o que fez o presidente da República ao colocar a sua base para impedir o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal, é crime de responsabilidade. Dizer que não respeitará a ordem judicial, um presidente da República, o que ele teria cometido senão um crime de responsabilidade
passível de impeachment. Essa casa tirou uma presidenta eleita legitimamente sem que ela tivesse cometido um crime de responsabilidade. E esta casa está se negando a processar um presidente da República que cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, seja na pandemia, levar à morte de 580 mil brasileiras e brasileiros por uma estratégia de imunização de rebanho, pela pregação de um medicamento que não soluciona o problema e pelo atraso na compra da vacina e por corrupção na compra da vacina. Senhoras brasileiras e senhores brasileiros, peçam ao seu parlamentar para votar pelo processo de impeachment do presidente da República. Peça para o seu parlamentar se posicionar se ele é favorável ou contrário ao processo de impeachment do presidente da República. Tenho a certeza que os membros do PT votarão todos favoráveis ao impedimento do presidente da República.